Há 2 anos, a gente teve um surto de dengue aqui na cidade. Centenas de pessoas ficaram doentes e algumas morreram. Foi aí que a gente percebeu que o combate à dengue deveria ser feito em parceria com as pessoas e a prefeitura, juntas. Você que é prefeito ou secretário de saúde aí na nossa cidade, pense no combate à dengue e convoque todos para eliminar os locais onde o mosquito se reproduz, não deixando água parada. Dengue. Se você agir, podemos evitar. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje vai comentar um assunto muito interessante em nossa cidade. Vai debater exatamente o crescimento do nosso mercado imobiliário. E, para tanto, nós convidamos 3 representantes da Única Empreendimentos Imobiliários de Fortaleza, empresa que está se instalando em nossa cidade. Estão conosco hoje no Tribuna Livre o senhor Iderval Nunes, que além de sócio proprietário da Única, é também tesoureiro do Cresce. E também já nos nossos estúdios, o senhor Ayrton Martins, que é diretor comercial da Única, além do senhor Marcos Sobreira, gerente comercial. Também foi convidado para este programa o nosso companheiro Francisco Teles de Menezes, que por sinal é o delegado regional do Cresce, o Cresce que acaba de instalar uma delegacia em Juazeiro do Norte. Os senhores vão saber muita coisa sobre esse mercado que está numa ebulição extraordinária em Juazeiro do Norte e tem uma tendência fabulosa de crescer. Tanto que está atraindo a atenção de empresas poderosas, muito conceituadas no mercado imobiliário em nossa capital e que por isso está se deslocando para Juazeiro. Ao meu lado, na lista do nosso programa, Vasques Landim. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Derval, Ayrton e Marcos. Prazer tê-los aqui no nosso programa. O nosso programa tem esse objetivo, né, de interagir com o telespectador no sentido de informar, de educar. E esse assunto é interessante, até porque nós somos uma cidade geoeconomicamente bem situada no Nordeste, né, que é distante aí dos vários polos de desenvolvimento do Nordeste. E o setor imobiliário, que principalmente no começo do ano, no estado do Ceará, em Fortaleza, se aquece profundamente, eu acho que em Juazeiro ele está superaquecido em Juazeiro. Porque a gente vê aí o grande número de empreendimentos imobiliários, são prédios e mais prédios, e certamente isso tem um fator, Luiz Carlos, que tenha, durante esses de 10 anos para cá, feito essa ebulição, como você diz aí, do setor imobiliário em Juazeiro do Norte. Nós temos um público-alvo que foi a alavanca do desenvolvimento econômico nosso, que são os rumeiros que para cá migraram e inicialmente ajudaram muito a fomentar o desenvolvimento da cidade. Mas hoje nós temos outro fator que, no meu entender, e aqui com os experts nesse assunto, nós vamos questionar, nós temos outra demanda agora. Nós temos a demanda dos cursos universitários, nós temos mais de 50 cursos universitários aqui, temos uma extensão da Universidade Federal aqui em Juazeiro do Norte e temos mais diversas instituições também, além Polícia do polo Federal, calçadista, né? Exatamente. Então isso tem, de certa maneira, aquecido muito o setor imobiliário. Eu acho até que hoje aqui o metro quadrado de terreno aqui em Juazeiro do Norte, eu acho que ele está mais caro até do que em Fortaleza. Isso em função da procura, da grande demanda, faltam apartamentos, enfim, nós vamos conversar sobre isso com as pessoas que entendem exatamente, queremos a participação do nosso telespectador para a gente poder entender o que foi que aqueceu tanto, que supervalorizou os imóveis e os terrenos aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Pois bem, amigos, dentro de 2 minutinhos estaremos começando este debate que certamente será do interesse de todos. Até já.
quebre o preconceito. Faça o exame de toque a partir dos 40 anos. Pode ser uma briga de trânsito. Pode ser apenas um mal-entendido. Conciliando, a gente se entende. Conversar e buscar um acordo justo é bom para todos os envolvidos. Conciliar economiza tempo, dinheiro e promove a paz social. Movimento pela Conciliação. Informe-se. Não precisa acelerar, nem precisa pressa não. Dê a preferência à paz. Tempo é o tempo, é a noite, é o dia. Viver é bom, não corra demais. Dê a preferência à paz. No trânsito, quem faz a paz é você. Você e a moto. Uma união feliz. Ok, amigos, nós vamos já cumprimentando o nosso convidado, o senhor Ideval Nunes, que é sócio proprietário da Única, e pedindo uma confirmação. A Única está definitivamente em Juazeiro do Norte, senhor Ideval, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, telespectador, e boa noite aos ouvintes. A pergunta inicial foi, a Única já está definitivamente em Juazeiro? Já está sim, já está definitivamente aqui em Juazeiro. Instalada onde? Na Avenida Ailton Gomes, 4131, ali aproximada entre a Avenida Plácido Aderaldo e o Atacadão. Eu gostaria, recém-inaugurado. Ayrton, até para que o nosso telespectador pudesse também interagir e vocês falassem o que é a Única, porque eles o que é a Única. Única Empreendimentos Imobiliários. Exato. Aí o que é, por quê, qual o objetivo dela ter vindo aqui? O que foi que vocês vislumbraram em Juazeiro do Norte para vir de Fortaleza e colocar essa empresa aqui, esse empreendimento aqui? O que é que vocês estão pensando com relação ao Cariri nesse ramo imobiliário? Bem, caros ouvintes, muito boa noite. É um prazer estar aqui na região do Cariri, falando para vocês, telespectadores. Um prazer, doutor Vassi, Luiz Carlos. A Única tem uma filosofia de trabalho muito interessante, que ela se notabilizou exatamente por isso. Ela cresceu muito no prestígio pelos corretores de imóveis. Por quê? Enquanto as outras empresas imobiliárias, com todo respeito e acatamento ao trabalho desenvolvido por elas, elas não tinham atendimento especializado para o corretor que não fazia parte do empreendimento. Então, a Única, vendo esse nicho de mercado, fez uma pesquisa e detectou que alguns corretores precisavam de um bom atendimento no empreendimento daquele construtor. E ela começou a investir fortemente nisso, até porque as pessoas que fazem a Única hoje são pessoas de altíssima credibilidade no meio classista, são de altíssima credibilidade no meio empresarial e trabalharam esse nicho, ou seja, começaram a fazer empreendimentos com a participação de todos os corretores que não estavam diretamente no plantão. Então, chegávamos na construtora e dizíamos, olha, você tem os seus plantonistas, mas eu quero trabalhar os outros corretores que você não tem esse mercado. E eles eram, de uma certa forma, aliviados do processo de comercialização daquele empreendimento. E nisso, a Única se notabilizou por empreendimentos que estavam de 260 unidades, com 50, 60 vendidas, e ela em 40 dias concluiu todo o processo. Por quê? Foi a Única, através dos corretores próprios da Única e dos corretores do mercado em geral. A gente procurava na região do empreendimento corretores que atuavam naquela área e que estavam aliviados do processo. E fazíamos reuniões com o cliente oculto, às vezes você convidava da corretagem de pizza, um construtor, e os corretores iam naquela hora tecer comentários do que era aquele empreendimento, por que ele não estava vendendo. Então eles iam, criticavam, elogiavam, e eles faziam um checklist de problemas detectados no empreendimento. E depois se apresentavam ao incorporador. O incorporador dizia, olha, aqui é o fulano de tal, que é o dono da construtora, e ele está exatamente para ouvir o que a gente tem que fazer aqui. Nesse ínterim, foi corrigido vários defeitos, até entender, só no lançamento foram detectados 31 itens a serem corrigidos, dentre os quais, e o principal, falta de bom atendimento ao corretor. Então, ela foi eleita, para você ter uma ideia, a melhor imobiliária de Fortaleza. Porque os corretores, de uma certa forma, que não trabalhavam nos empreendimentos, viram a oportunidade de trabalhar através do trabalho da Única. E isso, a Única tem essa filosofia de trabalho.
o forte da Única hoje é trabalhar os corretores que não fazem parte da equipe de vendas. Agora, a pergunta do Vasco, naturalmente, é um pouco mais extensa. Ele quer saber esse olhar da Única em direção a Juazeiro. É evidente que com o incremento aqui do polo calçadista, nós já tivemos um avanço significante, mas realmente o polo universitário, esse é que trouxe a mudança real. Porque aí nós passamos a ter aqui muitas pessoas de nível aquisitivo favorável, alunos que vêm para a Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte e para outros cursos de faculdades populares e que aqui procuram apartamentos para alugar e não encontram, porque a nossa cidade ainda carece muito de infraestrutura, de algumas obras que não foram feitas. O nicho está aí à disposição para quem quiser investir. O que o Vasco quer saber é exatamente como é que vocês direcionaram esse olhar para Juazeiro. Foi pesquisa de mercado? Vocês viram que de repente Juazeiro estava entrando numa era da verticalização, estava começando a construir suas torres, apesar de termos ainda poucas empresas construtoras aqui na cidade. Qual foi realmente o tema final? A decisão final saiu a partir de que conclusão? Houve sim uma pesquisa de mercado, já existiu um desejo e em ebulição em todos nós que estamos na Única, de vir a Juazeiro. Só que isso não podia vir de uma forma amadoristicamente. Nós tínhamos que vir amparado num processo de pesquisa de mercado, principalmente junto aos corretores daqui. E, fundamentado nesse processo, a gente, desde 2009, pensávamos em nos instalar, e quando foi em julho de 2010, surgiu a oportunidade de a gente assinar um contrato de lançamento do empreendimento aqui no Cariri, e foi aí sim que nós viemos nos instalar definitivamente. Mas a Única fez uma pesquisa de mercado, sim, e detectou a carência de uma empresa que fizesse esse trabalho de coordenação de mercado junto aos corretores. Mas também fazer o trabalho de venda dos seus empreendimentos, né? Mas houve realmente nós viemos já ancorado, encostado num processo, no empreendimento. Agora, eu gostaria que o senhor Ideval nos respondesse um pouco sobre o Cresce, já que ele também é tesoureiro desse Conselho Regional de Corretores Imobiliários. A gente sabe que todo o Conselho tem um fundamento principal, que é o da fiscalização. No caso do Cresce, o que ele fiscaliza fundamentalmente? Qual é a função desse Conselho aqui na região? Olha, o Cresce, a função dele básica é exatamente a fiscalização, porque hoje nós temos um número significativo de pessoas que não são credenciadas ao Conselho, ou seja, que não têm inscrição do Cresce, e aí começam a trabalhar clandestinamente. E o Cresce vem combatendo fortemente aqui no Cariri, através das suas fiscalizações, esse tipo de trabalho ilegal, que é o exercício ilegal da profissão. E com isso, a gente vem tendo êxito bastante significativo na região. Essa é a função. Levando em consideração que nós temos aqui apenas uma delegacia, que era a delegacia do Crato, pela necessidade e o crescimento do movimento imobiliário na região do Cariri e o crescimento do crescimento imobiliário aqui na região do Juazeiro, se abriu mais uma delegacia, que foi a delegacia do Juazeiro, que fica inclusive na José Marrocos, número 31, que foi inaugurado agora em janeiro, no dia 10. E, por sinal, foi convidado todos os corretores, e com certeza a maior parte deles já tem esse conhecimento. E uma outra coisa importante é que essa fiscalização, a partir de agora, ela vai ser muito intensiva, para que se combata a irregularidade e com isso venha entrar em defesa da sociedade esse trabalho, porque o corretor, ele tendo maiores informações, para que passa essas informações à sociedade, com certeza essa sociedade vai se sentir muito mais defendida e com muito mais satisfação, para que possa chegar até esse profissional com muito maior segurança. Agora, senhor Ideval, e aquele profissional que está irregular? Para que ele se regularize, ele precisa de uma formação específica? Quem dá essa formação? O próprio Conselho cuida disso, ou ele tem que fazer cursos específicos para se credenciar depois junto ao Conselho? Amigo Luiz, não é função do Cresce, do Conselho, dar esse curso. Esse curso ele é dado por instituições educativas. Então nós temos aqui no estado do Ceará, por exemplo, o CETRED, que é em Fortaleza, que já faz isso. E tem também o
o Sindimóvel, que também faz isso. Então, o que é que acontece? Eles estão fazendo isso através de Fortaleza e se regularizam e entram no mercado de trabalho. Existe um tipo de estudo à distância que eles estão fazendo, que também está se fazendo isso, mas já existe um trabalho que está sendo feito através do Conselho, que é trazer para cá, através de algumas diretrizes, que é um curso desse, diretamente aqui, que é um curso de transações imobiliárias. E com isso vai se facilitar muito essas pessoas que tentam entrar no mercado imobiliário, que não tinham como fazer, que de uma forma ou de outra estão tentando entrar no mercado irregular. A intenção do Conselho é que todas essas pessoas se regularizem e trabalhem normalmente. Esse é o desejo do Conselho. O senhor Marcos Sobreira é o gerente comercial. Senhor Marcos, a nossa cidade, apesar do crescimento populacional, ainda tem um PIB muito baixo. Eu gostaria de saber se o mercado imobiliário olha por esse viés, né? Se tem um PIB baixo, significa que o número de pessoas de classes C e D e E ainda é um número bastante elevado. Como é que uma imobiliária vislumbra Juazeiro, sabendo que o seu PIB ainda é um tanto insignificante perante outros? No geral, o mercado ele tem imóveis para toda a necessidade. Juazeiro está carente em todas as áreas, principalmente nessa área que é problema nacional. O governo federal tem incentivado, através de Minha Casa Minha Vida, que a Caixa Econômica financie imóvel para essa sociedade que está totalmente carente nesse aspecto. Para que isso aconteça, é preciso também que os construtores da região se empenhem e procurem construir dentro das necessidades do mercado e principalmente com o preço acessível a essa sociedade necessitada. O projeto Minha Casa Minha Vida tem sido muito bem feito em algumas cidades, Fortaleza principalmente tem se dado muito bem nesse aspecto. Então eu acredito que se os construtores da região quiserem realmente participar e ter um bom desempenho, esse é um bom nicho de mercado, que vai o preço até R$170 mil. Certo. Agora, nós conversávamos em off antes do programa, e principalmente o senhor Ideval lembrou que há um tipo de produto que basicamente nós ainda não temos. No caso do flat, não é? A Única vai trabalhar isso, vai divulgar essa necessidade, vai estimular as construtoras a produzir esse tipo de produto? Nós estamos com um trabalho aqui na região que é procurando terreno para essa necessidade, né? É um trabalho que não é fácil, mas que nós estamos tentando introduzir na região esse tipo de produto. Porque é um produto que tem necessidade urgente por conta do polo universitário. Nós temos assistido aqui, especialmente aqui no Triângulo Crajubá, Juazeiro, Crato e Barbalha, essa demanda muito grande por imóveis, e foi falado aí na questão do flat, que realmente não tem nenhum empreendimento com isso. Nós temos atualmente em Juazeiro, eu digo especificamente em Juazeiro, um grande número de empreendimentos imobiliários, de condomínios fechados, de prédios verticalizados, e o preço do mercado aqui, inclusive até eu comparo com Fortaleza, aqui é um preço muito mais alto. Vocês acreditam que esse preço mais alto é em função da demanda reprimida, que tem uma procura maior do que a oferta? Porque eu já fiz a comparação de um apartamento aqui em Juazeiro com um apartamento em Fortaleza, e o preço aqui é muito mais elevado. Eu creio até que nós temos áreas aqui em Juazeiro também de terreno, não sei se isso não pode inclusive até inviabilizar o processo de construção de condomínios fechados de edifícios, porque os nossos terrenos, o metro quadrado está numa estratosfera. Isso significa o quê? Isso é bom, esse metro quadrado alto, porque
pode até inviabilizar esse mercado que está superaquecido. Eu acho que o termo que Luiz Carlos usou aqui no princípio, de ebulição no mercado, é um termo apropriado. Nós estamos numa verdadeira ebulição no mercado imobiliário. Aí eu queria que vocês passassem assim, para o nosso telespectador, de uma forma assim bem didática, se esses preços, até quando vocês acham que eles vão continuar nesse preço alto, porque vai chegar também um momento em que esses terrenos vão ficar escassos, né? Vão diminuir, a área de construção vai diminuir, já vai ter que verticalizar mais, ainda estão sendo feitos condomínios com 50 residências, 40, 30, mas vai chegar um momento em que vai dar uma estancada também. E o preço alto do terreno, ele pode inviabilizar o preço da construção também. Eu vejo dessa forma. Como vocês entendem isso? Vamos lá. De alguma forma, você foi muito feliz com a colocação que os preços estão um pouco altos, inclusive em determinados locais, mais caro que Fortaleza. Logicamente, Fortaleza tem as áreas nobres, né, como o Meireles, o Cocó, o Papicu, e essencialmente tem os preços também na estratosfera. Mas em determinadas regiões onde os empreendimentos estão aparecendo com muita voracidade, em Fortaleza, estão com preço de terreno talvez um pouco inferior daqui. Então isso é ruim porque se você tem um custo de um terreno acrescido de um custo de mão de obra, se você levar e mais um BDI, a margem de lucro do construtor, você inviabiliza a venda do produto. E o bom produto ele é composto por quê? Uma boa localização, uma boa produção, um bom produto, né? Um empreendimento arrojado, um empreendimento com características que hoje se faz muito no Sul, no Sudeste e até em Fortaleza, que tenha atratividade de lazer para aquele público comprador. Estou falando um público assim, externo caro, né? E de um bom corretor, um bom profissional trabalhando naquele produto, é importante dizer isso também, não é puxando a brasa para a nossa sardinha, mas se faz de uma somatória de fatores do sucesso do empreendimento. E o preço tem realmente que ser competitivo. Se você começa a criar um preço distorsivo, você começa a dar um tiro, como eu diria, no pé e outro na cabeça, porque você começa a trabalhar remando contra a maré. E isso não é bom. Mas eu creio que o próprio mercado, ele é muito senhorio, ele é muito sabedor da verdade, e o próprio mercado se encarrega de estabilizar isso. Se o empresário sentir que o empreendimento não está com a velocidade de venda que ele deseja, se ele sentir que não vai acontecer o projeto dele viabilizado, por quê? Por causa do preço, ele vai se acomodar. E essa cadeia regressiva, ela sai do empreendedor até o dono do terreno, até a cadeia, de toda a cadeia produtiva, que vai do terreno ao material de construção, ao produto pronto e acabado, e ao corretor de imóveis, que é o alimentador de todo, é o combustível que traz o dinheiro para o construtor. Então a cadeia produtiva se faz dessa forma. E tem que ter preço competitivo, senão isso fica viabilizado. Só complementar aqui um detalhe, que o flat realmente é uma coisa muito carente, mas nós já temos ciência, somos sabedores, que já existe um projeto em andamento na Lagoa Seca, sendo desenvolvido, sendo trabalhado, destinado também ao público universitário, tá? E existe um outro projeto também, já em andamento, que será localizado ali na proximidade do Sirigado do Peixe. Também um outro produto que vai ser instalado, esse mais destinado aos empresários, investidores, aos empresários que vêm aqui, que têm negócio na região. Então, são carências, são visões que estão tendo aqui da região do Cariri, que vai trazer o mercado em ebulição. Por último, queria só acrescentar, que você falou realmente em classe C e D, e o projeto Minha Casa e Minha Vida, ele veio exatamente para cobrir essa lacuna. Ele é destinado ao público classe C e D, tá certo? Tanto faz ser empreendimentos isolados, casas soltas, ou até em empreendimentos verticalizados, multifamiliar verticalizados, que são aqueles prédios de condomínio que se encaixa no projeto Minha Casa e Minha Vida. Nós temos aqui ainda, eu acho que ainda falta aqui uma cultura de venda de imóveis na planta, tá certo? O pessoal aqui ainda, ele só compra vendo, porque em Fortaleza tem muito isso, a venda na planta, né? Você faz a planta, bota uma maquete lá e quando você vai terminar de construir já está tudo vendido. Aqui não tem essa cultura ainda. E vocês vão fazer algum trabalho no sentido disso? O que precisa ser feito para começar a colocar essa cultura da compra na planta? E os cuidados que o comprador tem que ter,
né? Porque tem que quem compra na planta às vezes leva um cano aí, né? E tem empresa que inclusive cria um idêntico, né? Um modelo, né? Um piloto. Cria um apartamento, vamos dizer lá, de 120 metros, só para demonstrar para a clientela, né? Mas eu acho que aqui já há um caso, viu, Vasco? Esse novo edifício que a WR está construindo ali próximo ao Medical Center, na placazinha está lá, 100% vendido. Então, está na segunda laje, né? E está a placa lá, 100% vendido. Então, nós já começamos a vender na folha. Na planta, na planta, né? Senhor Deval. Amigo Vasquez, essa é uma questão de cultura, uma questão de credibilidade. A partir do momento que você tem uma construtora que trabalha regular, ou seja, com toda a documentação regulamentada, e transmite isso para o seu cliente, você está trabalhando redondinho, aí vem a credibilidade. Porque aqui, não só aqui, mas em todo o Brasil, principalmente nos interiores, cidades grandes, como no caso de Juazeiro, que é uma cidade grande e uma cidade de público exigente. Ela diz assim, eu quero ver para crer. Ou então, eu só vou comprar quando as obras estiverem iniciadas. Mas isso não traz uma credibilidade para nenhum cliente. A credibilidade, ela só vai existir se o documento estiver perfeito. Que documentos são esses? São um registro de incorporação chamada RI. Nesse registro de incorporação, vai trazer essa tranquilidade para que aquele cliente que está comprando aquele imóvel tenha essa tranquilidade de comprar e ter a tranquilidade de dormir sossegado. Que é isso que faz com que você consiga vender esse imóvel na planta. Aquilo que não acontecia até pouco tempo. As construtoras pegavam o terreno, faziam o projeto e lançavam. A garantia ela não tinha nenhuma. Deixa eu te fazer uma pergunta assim bem básica que talvez tenha alguém lá querendo fazer para você. Eu quero comprar um apartamento, uma casa e vou comprar na planta. O que é que eu posso exigir para me dar garantia, ou pelo menos me assegurar uma certa garantia de que eu não vou jogar o meu dinheiro fora, não vou comprar? Quais são os passos que eu devo dar, eu como comprador desse imóvel na planta, para eu ter uma certa segurança de que estou fazendo um investimento e de que posso não ser lesado naquele investimento? Em primeiro lugar, existe um documento único, registro de incorporação. Nesse registro de incorporação, ele já está tudo ali incluído. Porque como é que você começa a conceber um projeto? Para que ele chegue até o registro de incorporação, ele tem que passar por todas as etapas. Então, vem o projeto, onde esse projeto ele é mandado para os órgãos competentes, que são SEMAR, CEFIM, aí passa pela prefeitura, e aí até chegar no registro. Se você tiver apenas o projeto, você não chegou até o registro. E no registro de incorporação, ele encerra tudo, é como se fosse um imóvel que você fez a escritura, mas não fez o registro. Aí, para ele se tornar juridicamente perfeita, eu estou dando um exemplo básico, que é você faz a escritura, mas você não fez o registro. Ah, mas aqui está me garantindo que eu já estou com o meu imóvel, basta eu ir no cartório e registrar. E se esse imóvel tiver pendência, você pode dizer que você não consiga registrar. Então, para que você tenha essa garantia, basta que você tenha o registro de incorporação. Ali já tem tudo. Ali te dá essa tranquilidade. Nós já tivemos alguns casos no Brasil que foram chamados, inclusive, de escândalos lá no Rio de Janeiro, né? Em que um edifício inteiro, né, apresentou defeito e os compradores ficaram numa situação vexatória e muita gente ficou desabrigado e com grande prejuízo. E isso é atribuído à cadeia completa, quer dizer, à construtora, incorporadora, imobiliária. De quem é a responsabilidade nesse caso? Bom, na realidade, a cadeia produtiva ela é composta de três partes, né? A parte órgãos públicos, a parte empreendedora e a parte corretora. Acredito que num empreendimento de insucesso, se o corretor ele não estiver habilmente documentado através do registro de incorporação, que é o registro, é o memorial composto por uma série de documentos, entre os quais a aprovação de projeto, alvará, certidão negativa dos incorporadores, certidão negativa da construtora, certidão, o histórico, a vida do prédio, quantos apartamentos serão, quais são as vagas, quantos metros serão, qual é o acabamento. Então você faz um prédio
num documento. Após esse documento estar pronto, aí sim você vai agir registro. Quando você tem esse registro de corporação, que é baseado numa série de pré-requisitos, você torna o prédio legalmente viável para ser vendido. Qual a segurança que o comprador deve ter? Primeiro, pedir uma certidão de matrícula atualizada que os construtores devem ter atualizada a cada 30 dias. Segundo, pedir o registro de corporação. Quando o registro de corporação já está feito, ali no cartório está dizendo a vida do empreendimento. Você pega esse contrato de compra e venda e leva a registro, inclusive. Você já pode levar o seu contrato a registro, mesmo antes do prédio ficar pronto. Você já paga o ITBI, você já recolhe todos os impostos, dizendo o seguinte: olha, esse apartamento eu comprei da seguinte forma, tal. E aquilo ali lhe assegura o direito de você ter a sua unidade garantida. Pode vir o que acontecer com a construtora, a sua unidade está garantida. Principalmente quando tem um financiamento bancário. Hoje em dia, quando eles financiam a produção, o contrato que era antigamente, as pessoas, não, mas vai hipotecar o banco? Não. Pelo contrário, hoje quando o banco bota uma placa, ele está dizendo o seguinte: esse imóvel aqui eu garanto. Se você tiver com um financiamento bancário assinado e contratado, com registro de corporação, o seu contrato registrado, você está 100% garantido. Você não sai lesado mais. Então, essa é a finalidade do registro de corporação. Aliás, é uma exigência legal. Nenhum imóvel hoje pode ser anunciado. Senhor, isso é novidade ou sempre foi assim? Sempre foi assim. Novidade no estado do Ceará, que está se implantando agora muito fortemente, né? Certo. Mas no Sudeste, no Rio, São Paulo, nenhum empreendimento se lança sem o seu devido registro de incorporação. Nós vamos a um rápido intervalo de 2 minutos e já voltaremos para continuarmos conversando e debatendo sobre mercado imobiliário em Juazeiro do Norte. Até já. Esta foi sua última saideira. Álcool e direção é uma mistura fatal. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Cultura, religiosidade, negócios. TV Verde Vale. Mostrando o Cariri de ponta a ponta. TV Verde Vale. A televisão do Cariri. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater o mosquito da dengue, não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Dengue é coisa séria, pode até matar, não fala. E os nossos telespectadores já começaram a usar o nosso telefone para fazer perguntas. Senhor Iderval, eu gostaria de me aprofundar no assunto Minha Casa Minha Vida, porque eu estou fazendo um trabalho da faculdade e o senhor pode me dar o seu endereço, um e-mail para me fornecer subsídios para esse trabalho? Ou a Caixa Econômica tem todo esse subsídio, senhor Iderval, no caso dos acadêmicos? A Caixa Econômica ela está sempre à disposição para fazer e para dar essas respostas.
Mas caso queira, o meu e-mail é idevalnunes@novolanoceará.com.br. A Novolé é uma empresa, uma imobiliária do mercado imobiliário, filiada à Única Lançamentos Imobiliário. Certo. Então fica aí o aviso para a nossa telespectadoras que estava interessada neste assunto. E nós conversávamos aqui sobre esse crescimento do mercado imobiliário e Juazeiro até hoje só tem basicamente 2 grandes construtoras, muito embora se saiba que nós temos umas 20, mas as 2 grandes, mais conhecidas, que estão envolvidas na construção de torres verticais, são exatamente a CRC e a WR. O senhor acredita que, assim como a Única está vindo com empreendimentos imobiliários, construtoras da capital ou de outros centros também possam vir sediar em Juazeiro? Sem sombra de dúvida nenhuma. A diferença é que quando vem uma grande empresa para o mercado que não tinha essas outras empresas, ela estimula outras empresas a vir para o mesmo setor, desde que ela olhe com bons olhos. Aquilo que a Única sempre olhou o Juazeiro com bons olhos. Depois de uma pesquisa de mercado, levantamento e tomada de preço, ela começou a olhar esse mercado aqui com olhos grandes. E assim ela está estimulando outras empresas a vir para cá. E com certeza virão outras empresas para cá. Só para complementar, Ederval, dizer também que existe hoje uma construtora com apenas 4, 5 anos de idade de atuação no mercado de Juazeiro, que já está se tornando, eu diria, de maior idade, porque já está partindo para empreendimentos de grande porte. Empreendimentos com VGV de 20 milhões de reais. Certo. Que é a Projeto Construtora, que está com um empreendimento, a meu entender, belíssimo, um projeto arrojado, composto por brinquedoteca, piscina, com sauna, deck, salão de festa, salão de jogos, salão de ginástica. Ela tem todo um projeto, 2 coberturas com piscina, tem toda uma visão de empreendimento que não deixa nada a desejar em nenhuma parte desse Brasil afora. Empreendimento extremamente de então, outras construtoras já estão em fase de implantação de obra, outras em fase de aprovação de projeto, outras em procura de terreno. Não me surpreenderá se até o mês de dezembro desse ano nós teremos 6 a 8 construtoras instaladas e construindo aqui no mercado do Cariri, principalmente em Juazeiro e em Crato. O Vasques falou num determinado momento sobre essa questão da cultura, né? A nossa cultura ainda não é, né, de morar em apartamentos, né, em torres e tal, mas a tendência é ir mudando, mesmo porque a cada dia vão chegando novas pessoas, novos professores aí das nossas faculdades, novos estudantes, e o conceito vai mudando. Já há nas capitais condomínios enormes, como citou agora o senhor Ayrton Martins, exatamente com tudo que é serviço, com sauna, com brinquedoteca, com pista, né? Com piscina, com tudo mais. É claro que é um empreendimento que encarece, né, o apartamento e encarece também o condomínio, não é verdade? Os senhores acham que Juazeiro já está abrindo espaço para isso, para esse tipo de empreendimento? Sem sombra de dúvida nenhuma, isso é uma tendência de mercado. O que é que acontece hoje nos grandes centros? As famílias não querem mais sair da sua casa para procurar um lazer à distância. E com isso, as construtoras já fazem o seu próprio empreendimento com o seu lazer interno. Isso aí, quando você diz que aumenta o condomínio, isso não existe mais. É muito relativo, porque esse custo-benefício ele já traz. E você acaba tendo um condomínio muito mais barato. Vou te dar um exemplo. Aqui em Juazeiro, foi lançado, inclusive, um empreendimento chamado Maria Gorete. São 3 por andares. Esse empreendimento ele tem 100 metros quadrados, onde te dá um lazer com um condomínio a menos de R$350 por mês. Ele vai te trazer piscina, playground, salão de festas, quadra poliesportiva, dentro do teu próprio empreendimento. Isso já está acontecendo aqui em Juazeiro. E que é a Única está coordenando esse produto aqui. Quer dizer, ontem você falava em 2 construtoras, hoje você já fala em 3, com uma qualidade que Fortaleza não tem, que é um produto com uma linha totalmente tipo A. Quer dizer, ela já partiu para um produto de qualidade tipo A. E com certeza isso vai acontecer logo, logo em condomínios horizontais. Porque hoje nós falamos em condomínios horizontais aqui em Juazeiro e verticalizado, pouquíssimos. A realidade é que essas verticalizações vão vir com a qualidade de lazer,
que é o que o juazeirense precisa. Há uma máxima, um adágio, de aonde está havendo crescimento econômico, há alguém construindo. Certo? Essa máxima. Agora, é interessante observar também que os órgãos de financiamento também têm dinheiro a valer aí para você comprar sua casa ou comprar seu apartamento. Agora, é interessante se observar, porque às vezes a pessoa sonha, quem é que não sonha em ter sua casa, ter seu apartamento, e em função desse sonho, em função da oferta, ele compra sem fazer um planejamento do seu orçamento. E daí vem a inadimplência, e daí vem, às vezes, até o terror daquele sonho se tornar uma angústia na sua vida. Isso acontece demais, principalmente nos grandes centros. É interessante, eu queria que vocês pudessem até, para orientar o nosso telespectador, que vê aí a verticalização ou os condomínios fechados, de como ele pode fazer um planejamento em cima do seu orçamento e quanto ele pode usar daquele orçamento para ele sonhar em ter um apartamento, ter uma casa própria. Porque às vezes a pessoa não tem a condição, o financiamento está aí às portas, ele arranja uma maneira para poder se enquadrar dentro daquele financiamento e depois aquilo vai ser uma tortura para ele e para a família dele. Tem algum percentual de orçamento em que o comprador possa... Vasco, hoje é muito prático e muito cômodo um financiamento bancário, porque ele dentro do orçamento de 30%, daquele que ele ganha, que antigamente, vamos colocar aí 10 anos para trás, ele fazia um financiamento, como você acabou de dizer, que se tornava um terror. Por que o terror? Porque a própria prestação que o banco financiador mandava para corromper, no caso, o orçamento dele, ele era crescente. Hoje, o financiamento bancário ele é decrescente. Então, na hora que você faz um financiamento bancário, levando em consideração aquele orçamento que você tem hoje de 30%, a tendência é ele folgando a cada ano que passa, porque ele vai dando espaço dentro daquele orçamento que você tem. Então, se você hoje tem a tendência de comprar um imóvel, antes de você procurar esse imóvel, passe hoje, por exemplo, numa imobiliária, faça o seu orçamento, veja o que é que você pode fazer, faça a sua simulação. Por exemplo, se você passa hoje na Única, lá na Ailton Gomes, nós temos inclusive um simulador direto, e você já sabe o que é que você vai poder comprar, para que você não possa fazer uma compra e amanhã estar aperreado, porque hoje chegou a era da compra do financiamento bancário, que é a melhor forma de você adquirir o seu imóvel e realizar o seu sonho, que é comprar com parcela deflacionária. Ô, senhor Deval, mas há um percentual, né? Me parece que os bancos aconselham você não assumir mais de 30%, 35% do salário em investimento imobiliário, né? Em casa própria. É um terço. É um terço, né? Terço. Então, 33%. Hoje os bancos, no caso do imóvel de terceiro, nós chamamos de imóveis usados, né? Certo. O banco financia aí 70%, joga nessa margem, porque existe a própria avaliação que o banco faz, através dos seus engenheiros, que geralmente chega aí em torno de 70% a 80%, onde tem aquela sobradinha de 20%, e ele joga o financiamento bancário. A nossa acadêmica pediu que o senhor repetisse o e-mail, né? Iderval Nunes, arroba novolarnoceará.com.br. Novo Lar no Ceará, tudo emendado. Novolarnoceará.com.br, ok? E temos aqui o da Única, né? Que pode ser o daqui. Única, arroba unicalicariri.com.br. Única, arroba unicali, porque ali, Única Lançamentos Imobiliários. unicalicariri.com.br. Ok. Mas vamos aproveitar aí vamos aproveitar aí que a acadêmica está muito interessada na questão da Minha Casa e Minha Vida, e eu queria colocar os senhores aqui na seguinte pergunta. Eu tenho visto aí, tem estudos que estão mostrando que o programa Minha Casa Minha Vida, tá certo? Não é uma política pública de habitação, é um programa. E que as pessoas que estão inseridas na faixa de salário de 0 a 3 têm encontrado uma grande dificuldade para comprar as casas, que os empreendedores
estão achando, inclusive, não trabalhar nessa faixa de empreendimento de 0 a 3, porque fica difícil de enquadrar exatamente essas pessoas. Isso é verdadeiro, esse estudo, essa amostragem que o programa Minha Casa Minha Vida tem feito? Existe isso mesmo? Olha, existe. O programa Minha Casa Minha Vida ele é composto de 3 partes. De 0 a 3 salário mínimo, a renda familiar, é importante que se diga, não é o salário de quem está comprando. A renda familiar é composta por até 3 pessoas que habitam na mesma casa. Pode ser irmão, irmã e pai, tá certo? Essas que compõem até 3 salários mínimos, ela tem uma faixa de habitação própria e característica com forte incentivo do governo federal. Porque é combate à pobreza mesmo. É destinada a baixa renda mesmo, tá certo? Essa, eu tenho um conhecimento que está sendo construída 1.200 unidades aqui, inclusive pela CRC, e iniciará mais 450 aqui em Barbalha, tá certo? Agora, a comercialização dessas casas não é feita através de imobiliário nem nas próprias construtoras. É feito direto, junto às prefeituras da sua cidade, que fazem realmente a seleção desse pessoal e entregam essas unidades habitacionais. A nossa faixa, que hoje é muito comercializada, é muito visada pelos empreendedores, é de 6 a 10, porque ela dá um subsídio de até R$17 mil ao comprador, tá certo? E tem um valor de avaliação de até R$130 mil, ou seja, o valor de avaliação da Caixa. Se ela avaliar até 130 mil e a pessoa tiver uma renda entre 6 e 10 salários mínimos, ela se encaixa no programa, tá certo? E ela vai diminuindo esse subsídio a partir de quando ela vai pegando maior valor financeiro, certo? Então, tem esse aspecto Minha Casa Minha Vida. Tem também o outro aspecto que as incorporadoras têm encontrado muita dificuldade para encontrar esses imóveis, porque a Caixa Econômica ela tem uma série de exigências na infraestrutura local do terreno, ou seja, tratamento hidrossanitário, tratamento calçamentado, asfaltado. Infraestrutura, né? Infraestrutura. E isso, a um preço do metro quadrado do terreno hoje, fica inviável. Então, tem que haver, o poder público municipal tem que haver envolvimento dele, porque é incentivo para a produção local, aumenta o PIB da municipalidade, se você conseguir viabilizar esses projetos, e traz recursos, né, para a cidade. Emprego e gera então, emprego. São 3 coisas. Se você conseguir viabilizar a infraestrutura com preço competitivo do imóvel, com o lucro do empreendedor, logicamente que ele não vai construir sem lucro, a unidade dessa hoje ela tem que custar no máximo R$42 mil. De 0 a 3. Do 0 a 3, né? Bom, nisso você tem que comprar o terreno, você tem que construir, você tem que fazer a infraestrutura. Então, realmente, por isso que é um pouco difícil. Se você tiver esses 3 fatores conjugados, você tem sucesso no empreendimento. Foi exatamente nessa direção que veio uma pergunta de Dona Gina, lá do bairro São José. Ora, como se explica uma casa no bairro São José, no valor de R$120 mil, com 20 mil de entrada, se é financiado pela Caixa, se o bairro não tem qualquer infraestrutura? Quer dizer, o essencial é fazer a infraestrutura e depois iniciar as construções. Estão construindo e vendendo sem infraestrutura. Está na contramão, não? Veja bem, a partir de semanas atrás, até semana passada, foi baixada uma portaria na Caixa Econômica impedindo esse tipo de financiamento imobiliário, porque a Caixa Econômica ela é muito criteriosa na análise de crédito e na análise da localização do imóvel. Então ela vetou qualquer tipo de financiamento do imóvel que não tem uma infraestrutura completa, inclusive calçamentada até a porta do acesso, tratamento sanitário, tá certo? Então, se você tiver essa lei em vigor, o poder público municipal vai ter que chegar junto. Porque foi, inclusive, hoje de manhã foi revogada pela ministra, pela presidente, essa portaria, adiou para o mês de junho a aplicabilidade dessa portaria, que a partir do mês de junho, aquele empreendimento que não estiver pronto e for requerer financiamento, ele tem que ter essa infraestrutura. Agora, o custo disso aí, a gente imagina que não pode recair sobre o incorporador. Lógico, isso não existe, ajudar, né? Não é obrigação do incorporador ele fazer toda a infraestrutura. Porque básica. Essa infraestrutura tem que ser dada pelo poder público. Certo? É a contribuição que está fazendo, né? O poder municipal. Só respondendo então à telespectadora, como é que se explica? Acho que tem que se explicar a Caixa, né? Porque ela que aprova os financiamentos, né? Mas com essa lei aí vai ficar bem legal. Vai ficar bem mais difícil. Estamos caminhando para o final do nosso programa, mas eu gostaria de colocar uma última pergunta. Diz respeito
a localização. Falou-se aqui que a Lagoa Seca, por exemplo, que é considerado o bairro nobre de Juazeiro, seria um dos metros quadrados mais caros. E eu lembro que em Fortaleza, no passado, só se falava na Aldeota. Era o bairro nobre de Fortaleza. Hoje é o Meireles, já depois da Aldeota. Hoje é Papicu. Quer dizer, houve variação. Em Juazeiro, no passado, a nobreza morava no centro da cidade. Depois criou-se a Lagoa Seca, houve um deslocamento. Eu quero saber se há uma tendência natural. O metro quadrado no centro aqui é pesado também. Eu quero saber se há uma tendência natural de um deslocamento futuro, né? De repente a coisa começa a ficar muito apertada naquele bairro, aí há um deslocamento. Quando o Tasso começou a construir, por exemplo, o shopping lá em Fortaleza, todo mundo achou que ele era louco. Aquele setor ali não tinha futuro. Hoje é o filé de Fortaleza, né? Há uma tendência natural de acontecer isso também aqui no interior. Hoje, por exemplo, o crescimento de Juazeiro é mais para o leste, em busca da Missão Velha, porque para o Crato foi o setor comercial, industrial, né? A Avenida Padre Cícero é repleto de comércio, né? Para Barbalha é mais o setor habitacional. E agora nós estamos expandindo para a Missão Velha. É possível que no futuro tenhamos também os grandes investimentos em outros bairros? Antes de vocês responderem, porque já está no final, eu queria colocar uma também. Nós temos um problema sério, que não é só aqui, a questão dos loteamentos também. Porque as construções, elas já começam a ficarem fora do plano diretor, do ordenamento urbano da cidade, a começar dos loteamentos, tá certo? Que às vezes eles têm aí um elenco de documentação e de critérios para se aprovar um loteamento, mas às vezes ele é feito aí, não tem fiscalização nenhuma e vai na tora e depois gera um problema como esse até de construção de boas casas num local sem nenhuma infraestrutura. Isso também é interessante a gente focar, até para educar e chamar a atenção também com relação aos loteamentos. E aí é a SEMASSE que aprova, né? A SEMASSE são vários outros órgãos. Só a título de informação, Deval, você vai falar, mas que a mesma regra que se aplica à construção do empreendimento da incorporação imobiliária, se aplica ao empreendimento do loteamento também. Ele só pode ser vendido devidamente registrado, todo o averbado na margem da matrícula, todo o loteamento. Quantas ruas serão, qual é a área destinada à área verde, qual é a área destinada à área institucional, a área destinada a ruas, como é a disposição dos lotes, tudo tem que estar registrado no cartório. Aí sim ele está apto a ser vendido. Fora disso, ele está irregular. Aí o deslocamento que o Luiz Carlos falou aí... É natural, né? É normal natural. Esse deslocamento. Nós temos, inclusive, aqui no Juazeiro, até um exemplo também, que foi daquele mercado lá do Pirajá, que não tinha praticamente comércio lá. Esses grandes empreendimentos é que geralmente puxa. E era interessante também a gente falar aqui para vocês, que já estão dentro do contexto, que nós estamos aqui com sem número de empreendimentos comerciais aí, a restauração do shopping, né? Do shopping. A duplicação do shopping, né? Que é um grande empreendimento. Temos mais 2 aí em construção. Enfim, a gente está vendo realmente que tem uma ebulição mesmo, viu? Nessa área aí. E eu acredito que é exatamente por isso que o pessoal está focando, está com um olhar diferenciado para investir aqui em Juazeiro do Norte. Que tem aí mais um bocado de 20 anos aí para crescer nessa área. Acha que isso aí, imobiliária? Esse tempo é viável? É sim, eu acredito que existem localizações aqui privilegiadas. Lagoa Seca é uma delas, tá certo? O Novo Juazeiro é uma localização também que tem um preço do metro quadrado um pouco elevado também, talvez até um pouco mais caro do que a Lagoa Seca. Mas o plano diretor de Juazeiro, ele prevê determinadas ilhas de empreendimentos, ela não contempla assim uma área específica. Então é um plano diretor que já está há mais de 10 anos e a lei Ministério da Cidade, Substituto, prevê que a cada 10 anos esse plano diretor seja atualizado, entendeu? Então existe assim, um prejuízo um pouco grande para os incorporadores, porque a lei, por ser muito antiga, ela foi uma exigência do BID na época, em 86, 87, 88, que foi obrigado a fazer o plano diretor meio que a toque de caixa. E hoje não, hoje o mercado imobiliário ele fala muito alto. O mercado ele fala com muito poder financeiro e tem que se realmente adequar, logicamente que respeitando as leis federais, as leis municipais e leis estaduais, que diz respeito principalmente ao meio ambiente. Você tem que trabalhar a construção porque ela é um forte fonte de recursos para o município. Bom, lamentavelmente o nosso tempo está esgotado. Queremos agradecer penhoradamente aos senhores que vieram de Fortaleza exclusivamente para atender ao nosso pedido, para participar do nosso Tribuna Livre. Nosso muito obrigado também
ao seu Ayrton, que não estava nem na programação, mas de repente apareceu aqui para debater conosco. Muito obrigado. Agradecemos. Muito obrigado também, nós agradecemos. O senhor Ideval, que veio não só representando a Única, mas também representando o Cresce. Muito obrigado pela presença. Obrigado. E finalmente o senhor Marcos Sobreira. Agradeço também. Vasques. Nós só temos a agradecer vocês aí, certamente foi bom, foi informativo, é esse o propósito do nosso programa, é de informar, de educar, de formar opinião. E agradecer a presença de vocês, certamente outra oportunidade nós vamos trazê-lo aqui, porque esse assunto é muito extenso, né? Só para concluir, gostaria de deixar realmente nossos contatos para aquelas pessoas que quiserem ter uma extensão do que foi discutido aqui nesse programa. Nós estamos no telefone 3571-3634, tá certo? Nós temos corretores de plantão, temos o Marcos, tem eu, para tirar qualquer esclarecimento sobre o mercado imobiliário dentro da cola das nossas Minha Casa Minha Vida, né? Okay. Lá na Ailton Gomes 4131. Quero deixar à disposição, sempre que precisar, estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Obrigado, Deval. Desculpa aí por essa voz aí afônica, que hoje realmente foi terrível. Tudo bem. Obrigado. Bom, amigos, e assim estamos concluindo mais um Tribuna Livre, programa que voltará na próxima quarta-feira com mais um tema em debate. Obrigado a todos e boa noite.